Sejam todos muito bem-vindos a mais um Não Acredito Até Que Me Mostrem Artigos. Eu sou a professora Fabiana Padovez e hoje nós vamos falar sobre uma das drogas mais célebres no tratamento da perda capilar. É claro que eu estou falando dela, da controversa finasterida. Esse é um medicamento que foi lançado em 1992. No primeiro momento, a única apresentação eram comprimidos, medicamento então de uso oral, e a indicação inicial era tratamento de tumores benignos de próstata. E qual não foi a surpresa quando muitos desses homens que estavam em tratamento com essa medicação perceberam uma melhora no quadro de alopecia androgenética. O que será que aconteceu? A finasterida é um inibidor de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Vamos lembrar um pouquinho a cascata hormonal. Tanto homens quanto mulheres têm presentes aí na circulação sanguínea um hormônio chamado testosterona. Claro que homens têm muita testosterona e nós mulheres temos uma quantidade um pouco menor. Quando nós entramos na adolescência, essa 5-alfa-redutase começa a ser liberada no nosso corpo e ela interage com a testosterona, dando origem a um segundo hormônio andrógeno chamado DHT, ou dihidrotestosterona. Esse é um hormônio muito potente e que causa o fenômeno mais clássico da alopecia androgenética, que é o processo de miniaturização folicular. Esse cabelo começa a se tornar cada vez mais fino. Então, aqui já fica uma dica. Se a finasterida, ela age inibindo esse hormônio, ele não vai ser eficiente em outras alopecias que não tenham relação com ele. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num eflúvio telógeno, onde a causa prioritária são estresses físicos ou psíquicos, não adianta tomar finasterida. Quando eu penso em alopecia areata, que é ocasionada por uma disfunção no sistema imune, também não adianta tomar finasterida. Então, essa é uma medicação para um único tipo de alopecia, que é a androgenética. E a finasterida, ela é reconhecida pelo FDA como um tratamento para alopecia androgenética. Só existem 3 coisas reconhecidas pelo FDA como tratamento para as alopecias: finasterida, minoxidil e laser de baixa intensidade. Para quem não sabe, o FDA é o equivalente à nossa Anvisa, só que é um órgão americano, né? Até hoje, a finasterida ainda é usada para o tratamento dos tumores, só que em dose de 5 miligramas, e quando a gente pensa em androgenética, a dose é um pouquinho menor, 1 miligrama apenas. E no início, quando essa medicação foi lançada, todos os estudos indicavam que era um tratamento muito seguro, com poucos efeitos colaterais, e que esses efeitos cederiam assim que esse paciente parasse de tomar a medicação. O efeito colateral mais relatado, e que acredito que a maior parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo já ouviram falar, é a perda da libido, a perda do interesse sexual, e também uma redução no volume ejaculado. Mas esses efeitos aconteceriam principalmente nas pessoas que tomavam doses mais altas, 5 miligramas. Qual é a relação de libido com a alopecia androgenética, Padovez? Tá aqui, ó. Esse DHT, que é o hormônio que leva ao processo de afinamento dos cabelos, é um hormônio que participa de outros processos no nosso corpo. É o DHT que faz com que quando a gente entra na adolescência, a nossa voz se torne mais grossa, que a pele se torne oleosa, e ele também é responsável pela libido. Se a medicação diminui esse hormônio que causa o afinamento, ela também diminui o hormônio que causa a libido. Então, está aqui a relação entre um e outro. E em 2003, eles publicaram, inclusive, um artigo fazendo um estudo que nós chamamos de duplo cego. Eles pegaram uma quantidade X de homens, dividiram em 2 grupos. O grupo A recebeu o tratamento com finasterida e eles avaliaram tanto o resultado no cabelo quanto os efeitos colaterais.
O grupo B recebeu um medicamento placebo, aquilo que nós chamamos de pílulas de farinha, e eles também analisaram a questão do cabelo e dos efeitos colaterais. Segundo esse estudo, no universo de pessoas que tomaram o remédio falso, que tomaram o placebo, as disfunções eréteis foram muito mais presentes do que a galera que tomou a medicação propriamente dita, o que dava a entender que essa disfunção erétil era meio causada pelo efeito da mente, né? Aquelas pessoas que acreditavam que iam desenvolver algum tipo de alteração, realmente desenvolviam. E acreditou-se nisso aí por um longo período de tempo, apesar de muitos pacientes relatarem que sentiam mesmo a disfunção erétil, até que em 2015, esse artiguinho que fala sobre relatos de efeitos adversos relacionados ao uso da finasterida na alopecia androgenética, que foi publicado no JAMA Dermatology, fala que esses estudos preliminares, eles não eram tão verdadeiros assim. E ele traz que muitos dessas pesquisas foram patrocinadas pelo fabricante da finasterida, o que torna os resultados bastante duvidosos, né? E mais recentemente, esses efeitos colaterais continuaram sendo pesquisados, e hoje a gente fala sobre uma coisa chamada síndrome pós-finasterida. E eu trouxe aqui um artiguinho que foi publicado nos Anais Brasileiros de Dermatologia, agora em 2020, falando sobre essa questão. Bom, a síndrome pós-finasterida seriam reações adversas persistentes que estão relacionados ao uso do medicamento. E esses efeitos, eles continuariam mesmo depois que o paciente para de tomar a droga, para de tomar a finasterida. Que reações seriam essas? Diminuição ou perda da libido, baixa ou nenhuma reação a estímulo sexual, disfunção erétil, perda de prazer ou ausência de sensação no orgasmo, perda da sensibilidade genital, diminuição do volume ejaculado, baixa qualidade do sêmen e infertilidade, redução do pênis, curvatura anormal do pênis, dor testicular, redução testicular, pele seca, espasmos musculares, dores nas articulações, problemas de memória, pensamento lento, dificuldade de concentração, depressão, incluindo aí pensamentos suicidas, transtornos de ansiedade, ataques de pânico, distanciamento emocional, insônia, ginecomastia, que é um desenvolvimento anormal, aumentado das mamas masculinas, fadiga crônica, fraqueza muscular e atrofia muscular e ou dor. E aqui, esse artigo finaliza fazendo uma conclusão bem interessante, que essa síndrome pós-finasterida, ela atinge pessoas suscetíveis, mesmo que expostas a pequenas doses e por curtos períodos de tempo, e que esses sintomas podem persistir por anos. E existe muita controvérsia com relação a essa duração. Existem estudos falando de 3 meses, existem estudos falando em mais de 4 anos, mas vale ressaltar que essa é uma síndrome rara. Eu, ao longo aí dos meus 20 anos de atendimento, acompanhei inúmeros pacientes que tomaram finasteridas por intervalos curtos, médios ou longos e que não relataram nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de alteração. Então, apesar de tudo isso, a medicação continua sendo considerada segura. Só lembrando, todo e qualquer fármaco só pode ser indicado por profissionais formados em medicina. Somente médicos indicam essas drogas. Se você é um terapeuta capilar, ainda que você tenha uma formação na área da saúde, mas se você não for médico, você não deve fazer a indicação desses medicamentos, tudo bem? Se o seu cliente já estiver tomando, porque ele recebeu a indicação de um médico, ok, mas não vai partir da gente esse tipo de indicação. E vocês acabaram de ver que, por mais que pareça ser uma droga muito tranquila, é vendida nas farmácias sem receita médica, as complicações podem ser muitas. E imagina você indicar finasterida para um cliente, ele começar a desenvolver essas alterações, como é que você fica? O médico tem como traçar terapêuticas para reverter essas questões todas, mas nós não temos. Então, mais uma vez,
Não entrem dentro de uma seara que não faz parte do universo de vocês. Lembrar das questões éticas e dos limites profissionais sempre. Termino aqui, deixando, então, o nosso site, a nossa página no Instagram, convidando vocês para nos seguirem e lembrando sempre que a TE não é apenas uma empresa de cursos. Nós somos a Academia de Tricologia e Estética e é um prazer muito grande ter você aqui conosco. Obrigada por estar aqui mais uma vez.